Olá para todo mundo, seja muito bem-vindo ao Perspectiva, programa da TV Assembleia que está debatendo diversos temas relevantes, importantes para toda a sociedade sul-mato-grossense, especialmente nesse ano de 2020, que é considerado aí um ano muito emblemático, ano da pandemia do coronavírus, também de crises econômicas, e nós vamos falar mais uma vez sobre outro tema bastante importante para toda a sociedade, que é a saúde. Só que voltada à saúde das pessoas da terceira idade, que sem dúvida nenhuma foi o grupo mais atingido pela pandemia, afinal de contas, o grau de alto risco que a doença poderia causar nas pessoas idosas fez com que muitos ficassem em casa, isolados. Só que agora, né, a gente está retomando as atividades. Agora, a doença se estabiliza no país e como lidar com essa realidade novamente. E é por isso que nós convidamos o médico geriatra José Roberto Pellegrino, que é quem vai tirar algumas das nossas dúvidas. Doutor, obrigada pela sua participação aqui com a gente no Perspectiva da TV Assembleia. Eu que agradeço, estamos aqui à disposição. Bom, então a gente, quando fala em retomada, não podemos excluir os idosos, eles que ficaram aí tão vulneráveis em relação ao vírus, também precisam retomar as atividades, voltar para as ruas, é claro que com todo cuidado. E como é que é, na visão do senhor, que isso pode começar a acontecer, ou ainda precisamos pensar nisso com cautela? Temos que pensar com cautela. Nós temos que voltar, sim. Nós não podemos ficar prisioneiros, né? A nossa população idosa ficar prisioneira aí a vida toda, tem que voltar. Mas não podemos relaxar os cuidados. Quais são esses cuidados? Vale para todos. Uso da máscara, higiene das mãos, evitar grandes aglomerações, escolher a hora do dia. Ainda ontem atendi uma senhorinha que ela disse o seguinte: eu fui no mercado, tinha muita gente, eu não entrei. Eu esperei uma hora do dia, que o mercado estava bem vazio, aí eu fui lá fazer compras. A senhorinha tem 81 anos. Então tem que ter isso, cuidado, saber a hora certa, voltar sim, mas voltar com cuidado. Então, num primeiro momento, para aquele idoso que ficou 100% recluso no ambiente doméstico, seria fazer uma exploração, fazer uma ambientação, atividades mais ao ar livre. A gente sabe que, infelizmente, no Brasil, muitos profissionais são autônomos, inclusive alguns deles idosos, não tiveram como parar, mas se a gente puder evitar ainda esses locais fechados, a gente sabe que as empresas acabam abrindo exceções justamente para que os idosos possam se proteger. Melhor ainda se proteger, nós estamos numa situação confortável para retomar uma vida normal, no caso da pessoa idosa? Eu acho que não. Ainda não. Eu acho que a volta tem que ser gradativa. Nós não sabemos ainda, e o vírus tem um comportamento muito incerto. Nós estamos aprendendo com o vírus através do tempo. Países que já tinham caído bastante voltaram a crescer. A gente não sabe como é que é o comportamento. Então, tem que ter cuidado, sabe? A nossa população idosa tem que ser retomada as atividades. Eu listaria aqui algumas atividades essenciais. Tem pessoas que deixaram de ir ao médico, deixaram de fazer a sua fisioterapia, deixaram de fazer o seu exercício físico. Essas são as atividades que tem que retornar primeiro. Não pode negligenciar a saúde. Tem que visitar o seu médico, fazer os seus controles, e tem que ter atividade física. Tem que começar por aí. O que é mais essencial? E aos poucos, a vida vai retornar ao normal. Mas eu acho assim, de antemão, retornar sem cuidados, principalmente que a população idosa é a população de risco. Nós vimos aí que 70% a 80% dos casos fatais são de pessoas de idade. Sabe? Então, nós temos que tomar cuidados. Eu até quero perguntar, né, como retomar, por exemplo, uma rotina de exercícios, no caso dos idosos, mas o senhor tocou num assunto que era um ponto que a gente ia abordar mais lá para frente, mas eu já vou puxar essa pergunta agora, que é por que os idosos eles são mais vulneráveis
às doenças, aos vírus? Eles têm a imunidade mais frágil por conta da idade? Com o passar do tempo, a imunidade ela vai diminuindo, principalmente pelas doenças infecciosas, né? Por exemplo, o idoso não tem as infecções da infância, mas é mais sujeito às infecções urinárias, pneumonias, às viroses. Para nós termos uma ideia, a vacina da gripe diminuiu muito a mortalidade dos idosos, porque não é que a gripe matava, a gripe predispõe à pneumonia bacteriana. Então, com o advento da vacina da gripe, diminuiu muito a mortalidade por pneumonia. O indivíduo idoso ele tem uma imunidade celular bem mais diminuída. Nós temos dois tipos de imunidade. Nós temos a celular e nós temos a imunidade mediada por anticorpos. A primeira defesa é a imunidade celular. E o idoso tem uma imunidade celular já um pouco comprometida. Por isso que a mulher ela faz infecção urinária de repetição, se faz mais pneumonia, se tem mais erisipela, tem mais essas infecções que no curso da vida elas são raras. Agora, com o passar dos anos, na velhice, ela é bem mais comum. Então, o indivíduo é mais sujeito às infecções, como o Covid. Ele faz uma infecção inicialmente viral e depois vem a infecção bacteriana em cima, aí que vem a complicação. O indivíduo idoso, ele tem a infecção inicialmente viral. A infecção viral já é grave, mas normalmente, em cima dessa infecção viral, vem a infecção bacteriana também. Por isso que ela é mais suscetível. O primeiro ataque, a primeira defesa, que é a imunidade celular, ela é bastante comprometida no idoso. Por isso que ele é mais sujeito a essas infecções. Então, a gente pode até dizer que um idoso com uma comorbidade, um idoso diabético, um idoso hipertenso ou com alguma tendência realmente de alguma doença grave, ou até mesmo com câncer, esses ainda a recomendação é que permaneçam em casa. Permaneça em casa, que saia extremamente necessário, que faça. Olha, eu tive um professor, ele é vivo ainda, está com 96 anos, o professor Yukio Moriguchi, na época, na PUC de Porto Alegre, lá onde eu fiz a minha residência em geriatria. Ele dizia o seguinte, olha, ele viajava muito, dava conferência aí pelo Brasil e pelo mundo afora. Ele dizia o seguinte, eu faço exercício no quarto do hotel. Quando eu não tenho espaço físico para me exercitar, eu exercito no quarto do hotel. Num degrau, numa escadinha no degrau, de apenas um degrau, eu faço exercício. Então, a gente tem que usar a criatividade nessa hora. Tem que exercitar em casa, tem que exercitar nas praças, nos lugares públicos, mas nos horários de menor concentração de gente. Sabe? Tem várias formas da gente aproveitar, de exercitar, de não ficar tão isolado, sabe? Mas com cuidados. E para uma pessoa jovem ficar muito tempo sedentário, ficar muito tempo parado, já é difícil, né? Para um jovem aí é muito mais complicado. Imagina para um idoso que passou o ano inteiro sem se exercitar. E, doutor, como é que isso pode ser feito de maneira assim adequada, né? Um retorno às atividades físicas, sem que esse idoso possa vir a sofrer também de problemas osteoarticulares, né? Na coluna, enfim. Eu acho assim, em primeiro lugar, exercício em casa. Esse é o primeiro, sabe? Existe a possibilidade da pessoa caminhar no seu quintal, caminhar dentro de casa, começar dentro de casa. Mesmo num apartamento pequeno, dá para exercitar. Subir uma escadinha, descer, subir, de frente, descer de costas, para um degrau, esse movimento ajuda bastante, tem que começar a exercitar em casa. Depois, programar para fazer fora. Desde que feito com segurança, pode ter uma academia. Desde que a academia ofereça segurança, né? Ao lado da minha casa, eu moro em Morena, tem uma academia que tem um horário só para idosos, né? 4 pessoas. Né? A professora que ministra essas aulas, por exemplo, ela está
praticamente isolada, ela não se expõe para ela não contaminar os seus alunos. Então, tem jeito da gente começar essas atividades mesmo fora de casa, com cuidado. A hora que vira a vacina não está tão longe, nós estamos aí uns 3, 4 meses, e pelo que nós vimos, a primeira população, o primeiro segmento populacional a ser vacinado são os idosos, o pessoal que está na linha de frente. Eu acho que vai dar um pouco mais de tranquilidade. A vacina não está tão distante. Então, nós temos que fazer uma abertura gradual para o setor. Ele não pode ficar recluso 24 horas, ele pode até começar a receber visitas. Hoje a gente já conhece um pouquinho mais do comportamento do vírus, por exemplo, receber um neto, receber um filho, desde que o neto venha de máscara, que essa pessoa também esteja de máscara para receber a sua visita. Nada de abracinho, beijinho, mantenha uma certa distância, tá? Mas a presença ajuda, mantendo uma distância de 2 metros, dando devidamente, né, máscara. Quem é suspeito, por exemplo, jamais visitar, se a pessoa está com sintoma de resfriado, sintoma de gripe, que ela não sabe, mesmo um resfriadinho comum, hoje ele deve evitar visitar uma pessoa. Mas pode visitar sim, desde que mantenha uma distância, tá? Mantenha os graus de cuidado. Porque senão nós vamos ter uma população cativeira, isso é ruim, isso aí também diminui a imunidade, sabe? É um exercício de paciência constante, né? Imagina para os idosos que... Eu acho assim, a palavra certa é vigilância. Eu acho que hoje não é mais o isolamento total, o lockdown, o isolamento. Aliás, o lockdown tem uma função. Quando o sistema entrava, como é que tinha outra forma? Né? Não é que o lockdown era países como a Espanha, a Itália, tiveram que decretar lockdown porque ele já não absorvia mais a quantidade de pacientes tão grande. Mas, assim, tem que manter uma distância respeitável, uma distância carinhosa, e isso a gente tem que contar com a compreensão das pessoas. E os idosos que passaram por esse 2020, acredito que tão pacientemente, até mesmo como o senhor comentou com a gente, a vacina está perto, né? Então é só mais um passinho de paciência que a gente precisa dar, sem essa necessidade de isolamento extremo do idoso, apenas o cuidado. Já que ao ar livre é uma indicação interessante de início de prática de exercícios físicos, né, em casa ou até mesmo numa praça, num parque, o sol, ele é muito importante para o idoso também, né? Tem alguma recomendação de horário? Qual que é a relevância de tomar sol para uma pessoa de mais idade? Olha, vamos aí, eu acho assim, a pandemia nos ensinou muita, né, um profissional de saúde que teve humildade para aprender a absorver. Nós tivemos muitas opiniões é uma coisa, né? Mas com o tempo nós fomos acumulando algumas experiências, baseando em algumas evidências. Os trabalhos mostraram, principalmente em países da Europa, que quem tem uma concentração elevada de vitamina D, os casos foram menos graves. A maior mortalidade foi de pessoas com vitamina D baixa. A vitamina D era sintetizada através do sol. Agora, o idoso também tem um problema, principalmente o idoso de pele bem branquinha, de pele fininha, ele quase não absorve vitamina D do sol. Ele pode até queimar a pele sem absorver. Então, o sol é importante, principalmente o sol da manhã, o sol da tarde, entre as 10 horas da manhã e as 3 horas da tarde, nós temos uma exposição muito grande a raios ultravioletas, isso queima a pele, também predispõe ao câncer de pele. Nós temos que evitar. Principalmente o nosso clima seco e quente, nós estamos ainda no inverno com 38 graus, então tem que ter cuidado. Uma outra coisa que o idoso tem que ter cuidado, tem que tomar sol, sim, o sol faz bem. A exposição à luz solar é importante.
mas não negligenciar a água. Se bebe pouca água. O idoso normalmente não tem sede. O mecanismo da sede do idoso não não, ele perdeu esse mecanismo. Muitas vezes a água não é nem saborosa para a pessoa idosa. Nós temos assim, um parâmetro bem discreto de saber as necessidades. São 30 ml por quilo peso dia. Isso é mínimo. Por exemplo, uma pessoa de 70 quilos, ela deveria usar 3 vezes 7, 21, 2.100 ml, um pouco mais de 2 litros. Tem que ingerir bastante água. Por quê? Quando a pessoa bebe pouca água, desidrata. A desidratação favorece o aparecimento de infecções. Então, nessa época do ano, a nossa população idosa tem que ir para a praça, cuidado. Acho que as praças nossas estão até fechadas, mas tem alguns aí que já estão abrindo, sabe? Tem locais. As praças fechadas estão fechadas. Né? Estão cercadas, eu acho que não estão abertas. A cidade já permitiu a abertura já de praças e parques, com as medidas de biossegurança, pelo menos aqui em Campo Grande, a partir dessa semana. Então, assim, visitar uma praça, cuidado. Outra coisa extremamente importante para a pessoa idosa é o seu contato com a natureza, é o contato com animais. A pet terapia, por exemplo, um cachorrinho, um gatinho nessa época de recolhimento ajudou bastante, quebrou a solidão. As pessoas se envolviam muito com animais, com o cachorrinho, com o seu gatinho, com suas plantas, com suas flores, e isso foi uma coisa que deu bastante apoio. Tem que continuar essas atividades, sabe? Isso é importante. A pessoa dá uma volta com o cachorrinho no quarteirão, dá uma volta com o cachorrinho na praça. Eu acho que tem que voltar essas atividades, voltar ao trabalho. Tem pessoas que ainda fazem algum bico. Infelizmente, no Brasil, os nossos idosos ganham pouco e muitas vezes complementam a sua aposentadoria com algum tipo de trabalho, voltar ao trabalho, cuidado. E tem muitos que já voltaram. Né? E com medidas de biossegurança bastante precárias, mas voltaram. Tem muitas pessoas que dependem de. Eu atendia no serviço público uma senhora que falou assim: eu ganhei dinheiro com a pandemia. Eu não foi o quê? Fazia máscara e vendia. E essa senhora tinha essa pandemia. Ela fabricava a máscara, postava a máscara em casa e vendia na rua. Muitos idosos aprenderam também, né, a ganhar dinheiro com aqueles hábitos antigos de produtos artesanais, né, da costura, enfim, até esse exemplo da máscara aí muito interessante. E a gente estava falando do sol, né, a importância do exercício físico em horários adequados, o sol também no horário adequado com bastante hidratação, né, a água, e é óbvio, bem orientado por um médico. As vitaminas, elas são importantes para o idoso também nesse momento, ou a alimentação ela já pode suprir, de certa forma, as necessidades diárias aí dos idosos? Olha, eu sempre brinco, sabe? A melhor vitamina você compra na feira, você compra no mercado. Essa é a melhor. A pessoa precisa de suplementação vitamínica quando ele não está alimentando, quando a alimentação é deficiente. Então, ele precisa de suplementação vitamínica, nesse caso. A vitamina D, a vitamina do sol, o que a pessoa tem que fazer? Tem que dosar, tem que procurar o médico e fazer dosagem. Mesmo tem indivíduos que se expõem, né? Por exemplo, um adulto jovem, se ele se expor 20 minutos por dia ao sol, ele já consegue sintetizar a vitamina D necessária. Manter o nível de vitamina D elevado se ele se expor 20 minutos por dia ao sol. Tem muitos idosos que podem se expor mais de 20 minutos e mesmo assim a sua vitamina D é baixa, porque a pele é muito fina. Com a idade, a pele vai adelgaçando, ela vai ficando mais fininha. Essa pele fina, ela tem dificuldade para se cuidar. Por isso que a maioria dos idosos, se a gente dosar, eles cursam com vitamina D baixa. Então, precisa fazer suplementação. Hoje, a gente sabe que a vitamina D é muito mais do que uma vitamina.
Ela é considerada um hormônio, né? Desde 1980 que ela já é considerada um hormônio. Por isso que ela está assim, bastante estudada, e foi muito mais estudada agora nessa época de pandemia, porque ela melhora a resposta da pessoa. Então, nesse caso, tem que ser tratado. Uma coisa que eu falei no início, que eu volto a pessoa tem que voltar a fazer seus controles. Seus controles, né, o que aconteceu? A maioria das pessoas deixaram de ir ao médico, deixaram de ir ao fisioterapeuta, deixaram de ir ao dentista, enfim, deixaram de procurar profissionais para melhorar a sua saúde ou dar seguimento a tratamento de doenças crônicas. Isso precisa ser retornado. Um cuidado, mas tem que ser retornado. Não pode. Tem pessoas que ficam 4 meses sem fazer controles. Né? E aí o que acontece? Essa doença descompensa. Então, tem que fazer o controle. O acompanhamento médico é importante. E bem lembrado, doutor. Durante esse período de 2020, de pandemia, muitas pessoas deixaram de procurar os médicos especialistas realmente para fazer essa parte, essa área da prevenção. E a gente está indo já para a reta final do nosso programa, mas eu gostaria que o senhor deixasse algumas considerações para os familiares desses idosos, uma vez que a gente não pode nem ser negacionista, achando que a Covid-19 foi embora e que estamos livres, mas também, né, sem aquele medo extremo da doença, uma vez que a gente precisa continuar vivendo. Qual que é a importância do papel dos familiares nessa readaptação e também com foco aí na prevenção aí de que esse idoso possa vir a contrair a Covid-19? Olha, como nós falamos, nós aprendemos muito, né? No início havia um certo pavor, era algo bastante desconhecido. Aliás, é próprio do ser humano ter medo do desconhecido. Isso é próprio do ser humano. A maneira que nós vamos conhecendo, nós vamos perdendo medo. Mas nós não podemos negligenciar a biossegurança. Nós temos que agir com segurança. O papel da família é fundamental. Eu acho que, primeiro, a família tem que dar apoio. Eu sempre incentivei, nesse período, um apoio à distância. Hoje nós temos as redes sociais, né, extremamente importantes para a comunicação. Primeiro, através de redes sociais, eu acho que a gente pode voltar a ter convívio, desde que seja convívio com segurança. Como nós falamos, se a pessoa é suspeita, ela não deve ir. Deve-se evitar aquele contato físico muito próximo, apesar do contato físico que é gostoso, o abraço, o aperto de mão, né, uma coisa gostosa. Deve-se evitar ter barriga temporariamente, porque a gente não sabe. Mas a família deve incentivar e deve criar condições. Você sabe por quê? A vida do ser humano é boa quando ele é útil. Quando a gente deixa de ser útil, a vida não é boa. Então, nós temos que fazer com que a vida desse idoso seja útil, que ele se sinta bem, sabe? Que ele participe, que ele interaja, que ele esteja participando da vida naquele momento, né, dando a sua contribuição. Muitas vezes a família é extremamente importante. Né? A família tem que dar condições para que o idoso seja útil, né? Que esse idoso esteja integrado na família, esteja integrado na sociedade. Né? E isso é o papel da família. Eu digo que isso chama lei natural da vida. Eu até gravei um canal que eu falo sobre doença de Alzheimer. E um dia eu gravei um vídeo falando sobre a lei natural da vida. Uma criança, quando nasce, ela nasce indefesa, pequena, totalmente dependente e necessita dos pais, principalmente da mãe. A maneira que a pessoa vai envelhecendo, ela vai necessitando dos filhos, dos netos, ela vai precisando da família, ela vai precisando do apoio da família. Esse apoio é fundamental. Muitas vezes não é questão de ajuda, não, é questão de apoio, é questão de estar ali ao lado, de incentivar, e ajuda sim, na medida do possível, precisa de ajuda, uma ajuda para a locomoção. Eu acho assim, o idoso ainda pegar o transporte coletivo é um pouco complicado, né? Por mais medidas de biossegurança, há uma aglomeração do transporte coletivo. Então, se puder levar de carro, der uma carona, facilitar a vida da pessoa. Sim, até porque o idoso ele precisa desse apoio
e de alguém que esteja por perto para monitorar se ele está se cuidando, está fazendo o exercício adequadamente, se alimentando bem, usando as medicações orientadas de forma adequada e também, agora, saindo de casa, se está usando a máscara, usando o álcool, fazendo toda a parte da higiene necessária nesse período de pandemia. Mas você sabe, infelizmente, tem muitos filhos que gostaram, que lavaram as mãos. Isso é triste, mas existe. Triste. É triste, mas existe. Tá? Tem muitos filhos que lavaram as mãos. Agora na pandemia não posso lavar, ele ou ela se vira. E não é assim. Eu acho que a presença do filho é fundamental. É fundamental para o bem-estar. Aliás, a nossa vida é boa quando nós temos bons relacionamentos. Os relacionamentos começam na família, não tem como. Tem um trabalho da Universidade de Harvard muito importante. Esse trabalho mostra que pessoas que envelheceram bem, envelheceram com qualidade de vida, que tiveram uma vida boa na velhice, são pessoas bem relacionadas. Então, o relacionamento é fundamental. Então tá aí, quero agradecer ao Dr. José Roberto Pellegrino, médico geriatra, que além de dar recados importantes aos idosos, também está destinando aí algumas dicas aos familiares. Esse relacionamento, fortalecimento da rede de contatos do idoso é muito importante, lembrando que é possível contar também com uma rede de atendimento de assistência social e psicologia para um momento sensível como esse. Doutor, eu quero agradecer demais a sua participação com a gente nessa edição do Perspectiva, falando dos idosos e tirando as nossas dúvidas. Eu que agradeço, estamos à disposição, né? E vamos lá, vida para frente, não tenha. Sem dúvida, e eu comentei aqui no nosso programa da retomada da abertura dos parques de Campo Grande, falei essa semana, mas como o nosso programa é gravado, eu vou deixar registrada aqui a data, né? A Prefeitura de Campo Grande reabriu os parques da cidade no dia 14 de setembro. Então, com as medidas de biossegurança, não apenas os idosos, mas toda a população podem aproveitar o espaço ao ar livre para fazer uma caminhada, um exercício e passear com a família. Se você curtiu esse programa Perspectiva nessa edição, diga, doutor. Aproveitar os textos floridos da nossa cidade, um espetáculo de natureza que vai ser apreciado. Sim, nossa cidade está linda, está um verde maravilhoso e nós podemos também aproveitar tudo isso, mesmo com a pandemia. O nosso YouTube, né, está disponibilizando as edições do Perspectiva desde a primeira edição. Se você gostou dessa edição, não deixe de compartilhar com seus amigos e familiares. Lembrando que voltamos numa próxima edição do Perspectiva, um novo assunto, um novo especialista. Até a próxima. Tchau, tchau.